Oi, aqui é Carol Souza e há um tempo eu tenho me dedicado a parte do meu tempo a ajudar outras profissionais que gostam de sobrancelhas a tornarem essa paixão em uma profissão. Há 8 anos eu trabalho exclusivamente com isso e passei por muita coisa nessa minha vida e nesse meu tempo de profissão, e eu acredito que parte dessa experiência pode ajudar muito outras pessoas a transformar realmente a sua vida. E recentemente nas redes sociais, eu mais especificamente naqueles grupos de sobrancelha que eu acompanho, que talvez você também deve acompanhar, eu tenho visto muito falar um termo sobre demitir clientes. A coisa deu ruim, aconteceu isso, a cliente fez aquilo, eu demito a cliente. Isso tenho visto com muita frequência. E eu confesso que eu resolvi fazer esse vídeo porque isso tem me preocupado bastante. Me preocupado realmente nas pessoas que se preocupam em fazer uma carreira, em tornar isso uma profissão. Esse termo demitir a cliente, eu percebo que pode comprometer muito o desenvolvimento e o crescimento profissional. E aí eu pedi para a produção separar algumas perguntas, algumas coisas que eu vi nesses grupos, que enviaram pra gente, e a gente selecionar algumas perguntas para que eu possa, às vezes com a minha experiência, direcionar, passar alguma informação, alguma ideia diferente, mais ampla, de uma visão maior sobre o que realmente significa de demitir cliente. Então vamos lá, qual que é a primeira pergunta que você selecionou aí pra gente? A primeira pergunta que veio mas afinal, o que é demitir uma cliente? Tá, então eu vou definir assim, na minha opinião, Carol, o que é demitir uma cliente? Demitir uma cliente é você dispensar ela, você realmente dar uma insignificância para ela, ó, você não serve, segue tua vida, é que nem você cancelar terminar um relacionamento, é que nem você dispensar uma funcionária, é que nem você sair de casa, é você jogar a toalha e dispensar a pessoa. É você deixar que... Muitas vezes isso pode ser feito dessa forma, né, de realmente dispensar a pessoa, como pode ser que às vezes você até deu uma esnobada, uma zoada com a pessoa. Então, demitir a cliente aí, pelo que eu tenho lido bastante esse termo, ele quer dizer isso bem, largar a pessoa de lado, deixar a pessoa de lado e seguir o outro caminho da vida. Legal, mas qualquer tipo de cliente, só eu decido como isso? Geralmente, as clientes que são as demitidas, né, essas que as pessoas resolvem por demitir, são aquelas clientes que são um pouco mais difíceis. E na nossa vida, né, no nosso relacionamento com pessoas, cada um é de um jeito. E existe realmente muitas clientes que são difíceis. E elas não são difíceis para com a gente, junto com a gente, na nossa profissão. Elas são pessoas difíceis na vida dela, ela tem dificuldades na vida dela, e quando ela vai se relacionar ali com a gente na hora do atendimento, para fazer uma sobrancelha, pra gente atender ela, seja lá com o que for, às vezes ela traz alguns problemas que a gente não sabe lidar, que a gente não está preparado para lidar com aquilo. E aí, o que eu percebo? Que por não saber lidar com aquela situação, com aquele problema, as pessoas, vou demitir essa cliente porque eu não sei lidar com ela. Então, geralmente, quando se demite uma cliente, não é aquelas clientes que são as boazinhas, as bacanas, as que estão ali, que não dão problema nenhum. São as clientes que são mais complicadas, as que são mais difíceis de ser atendidas, ou que geram algum tipo de inconveniente, de probleminha ali durante ou até mesmo antes de ser atendida. Mas eu devo aceitar, então, me sujeitar a essa cliente, aos distratos dessa cliente? Na verdade, eu não acho que a palavra seja aceitar os distratos da cliente. Eu acho que a gente não deve se sujeitar a ser maltratada, a ser desrespeitada. A gente não deve, não pode, isso não faz parte aí do desenvolvimento. No entanto, eu não estou aqui para falar o que você deve abaixar a cabeça e atender a cliente sempre sorrindo, que a cliente sempre tem razão. E na verdade não é isso. O que acontece é que a cliente difícil, esses problemas, eles te ajudam a desenvolver como profissional. Se você simplesmente começa a ter um problema com uma pessoa, um problema X, um problema Y com alguém, e você simplesmente desiste dela, aquele problema não vai sumir de você, ele só vai mudar de pessoa, porque vai vir uma outra pessoa e uma outra cliente
com um problema similar ou às vezes até pior. E se você não aprendeu a resolver esse problema ali com aquela cliente, a outra também você não vai conseguir. Então, quando eu falo cuidado com esse termo de demitir cliente, não quer dizer que eu vou me sujeitar a tudo, mas eu vou aprender a lidar com aquele problema, para mesmo que eu não atenda mais aquela cliente, as próximas que aparecerem, eu vou saber me virar, eu vou saber me preservar, vou saber lidar com essa situação a ponto disso não prejudicar o meu tempo, de não me comprometer financeiramente, de eu gastar dinheiro com um cliente que às vezes não vai me pagar, ou de eu não me comprometer o tempo de ficar disponível ali, o cliente não vir, ou deixar de atender uma outra pessoa. Então, quando eu falo que cuidado com esse termo, não é para você simplesmente se sujeitar a qualquer coisa, mas você tem que aprender com aquela situação e levar aquela situação de uma forma que ela não te prejudique e nem nesse momento, nem a curto, nem a longo prazo. Por que eu falo isso? Porque às vezes, é uma cliente, é 2 clientes, é 3 clientes que eu estou demitindo. Mas com o tempo, isso vai aumentando, até que chega um ponto que você já tem às vezes na rede social, ou às vezes no próprio boca a boca que as clientes têm, você já começa a ter uma fama negativa, uma fama ruim. E se isso tudo aconteceu, não é porque as clientes são difíceis, é porque você, como profissional, não soube aprender com esses clientes difíceis. Porque se você aprende, cada vez você vai se saindo melhor, e você vai tirando aí eliminando esse problema com o cliente, você aprende a lidar melhor com elas. Então não é se sujeitar a tudo, é realmente aprender, evoluir com cada cliente, que cada cliente vai te ensinar uma coisa diferente, seja cliente mais fácil ou mais difícil, ela vai ter alguma coisa para te ensinar, para que no próximo atendimento você esteja mais preparado e faça coisa diferente, faça coisa melhor. E como eu devo agir com esse tipo de cliente? Como agir com o tipo de cliente, a cliente que geralmente é demitida, aquela cliente que dá o bolo, aquela cliente que não aparece, aquela cliente que não responde mensagem e tudo mais. Antes de falar como você deve agir, eu gostaria de falar como você precisa pensar. Percebo que às vezes quando a gente começa a trabalhar, a gente acaba levando tudo pro lado pessoal. Parece que tudo que a cliente está fazendo é para me provocar. É para me atingir. Então se ela não está respondendo a mensagem, é para me ignorar. Se a cliente não veio, é porque ela tá nem aí para mim. E a gente começa a levar tudo isso pro lado pessoal, e isso começa a virar um problema dentro da gente. A gente começa a pegar o verdadeiro ranço daquela cliente. E isso vai prejudicar você no teu desempenho ali de fazer o que você sabe fazer. Porque você vai começar a criar essas crenças de que as clientes não estão nem aí pra mim. Você vai criar essa crença dentro de você de que as clientes não valorizam o seu trabalho. Você vai criando essa crença, você vai lidando com as clientes, mesmo com as que são clientes ponta firme, dessa mesma forma, e isso começa a te prejudicar. Então, o que você tem que mudar a tua visão. Quando você olha para uma cliente e você percebe que ela não está te respondendo no WhatsApp, ou que ela não veio, que alguma coisa aconteceu, ao invés de você pensar que é alguma coisa pessoal para te atingir, você tem que pensar que alguma coisa aconteceu com ela. Pode ser que ela tenha tido algum problema no trabalho, ou algum problema com o marido, ou pode ser que o WhatsApp dela esteja cheio de mensagem e ela não está conseguindo responder. Pode ser que ela está atarefada de coisa e a tua mensagem foi passando batido. Pode ter acontecido N coisas que não diz respeito ao teu trabalho, a você como pessoa. Muito provavelmente, na grande maioria das vezes, o que faz uma cliente ignorar você, o que faz uma cliente não responder tua mensagem ou simplesmente não aparecer no horário que agendou, foi por conta de algum problema que ela teve, não alguma coisa relacionada a você. E aí, se você, nesse caso, você já demite a cliente, você já manda ela a PQP, você já matou a cliente aí, às vezes ela não está nem entendendo o que está acontecendo, ela vai ficar chateada. E o pior não é nem isso. O pior é que cada cliente chateada, ela leva essa chateação para outras 10 pessoas. Então, quem ela encontrar na rua, quem ela encontrar uma amiga que comentar e tudo mais, ela fala assim, eu não sei uma pra te indicar, mas na fulana você não vai porque a fulana é grossa e é mal educada. Isso acontece muito. Isso acontece justamente porque você não conseguiu aprender com as outras clientes que já passaram por você, e aí o que não pode ser feito
É isso, é de você simplesmente achar que o problema ali da cliente não tá te atendendo, não tá retornando como você gostaria, não tá lhe devolvendo a sua expectativa, é um problema com você, um problema pessoal com você. E pensar que realmente é uma pessoa que está do outro lado lá, que ela vai passar por várias circunstâncias e você, como profissional, deve aprender a lidar com as situações para que evitar que isso gere prejuízo para você. O que mais que temos aí de dúvidas? A principal dúvida aqui também é a reclamação, né? Não é nenhuma dúvida, que eu não posso ficar perdendo tempo com a cliente que não me responde. Isso, é um inconveniente, por exemplo, você mandar contar isso aqui na clínica de vez em quando, só que eu já aprendi a lidar com essa situação. Acontece às vezes da cliente mandar mensagem ou deixar um horário agendado, e aí eu falo pra ela assim, fulana, como que a gente faz aqui? A gente confirma sempre os horários, todos os horários que ficam agendados a gente confirma um dia antes. E às vezes tem dia que a agenda tá lotada, que tá cheio de cliente, tem cliente esperando horário, e aí eu mando mensagem para aquela pessoa e falo, fulana, eu precisava confirmar teu horário amanhã, tal hora, posso confirmar? E ela simplesmente não me responde, eu mando cedo, aí eu tô indo embora tarde, nada, e eu pergunto, quando o pontinho de interrogação ela não me respondeu, e aí, o que eu faço aqui? Eu mando um áudio para cliente falando a seguinte coisa, fulana, eu deixei aqui o teu horário suspenso, como eu não consegui falar com você, eu deixei aqui teu horário suspenso, porque eu tenho uma listinha de espera para poder fazer o atendimento amanhã. De qualquer forma, acredito que você tenha tido algum problema e eu estou à disposição para a gente poder remarcar esse horário, tá bom? Olha, quando eu mando isso para cliente, 99% das vezes elas me retornam falando: ai, desculpa, eu não tinha visto a mensagem, eu esqueci de responder, ou eu remarco outro dia. Elas sempre respondem, porque elas percebem que eu usei o desprendimento. Ou seja, eu estou à sua disposição, tá? Não estou aqui para trabalhar, estou à sua disposição, no entanto, eu vou seguir a minha vida sem você. E eu costumo usar muito a analogia com o relacionamento, com o namorado. Se você marcou um encontro com um ficante e ele não apareceu, não adianta você ficar mandando mensagem para ele, eu tô te esperando, vem logo, vem, porque ele não vai. Você tem que praticar o desprendimento e deixar claro para ela que você tá querendo atendê-la sim, mas que você tem outros compromissos para arcar. E quando você faz isso, ela começa a olhar para você com outros olhos. Ela fala assim, poxa, pisei na bola com a fulana. Então, numa outra vez, ela acaba que não faz isso. Então, isso eu uso aqui nos atendimentos para realmente não deixar aquele horário reservado para a pessoa e a pessoa simplesmente não aparecer. E evitar também de ter que demitir ela e falar, nossa, depois ela não veio, eu falo, nossa, porque é falta de respeito, falta de consideração, porque eu deixei o horário para você e você não veio. Então, eu evito esse desgaste, eu evito esse transtorno. E aí, se eu conseguir atender ela depois, muito que bem, ótimo, eu consegui atender ela. E é nessas clientes mais difíceis que a gente vai evoluindo como profissional. Quando a gente aprende a lidar com uma cliente difícil, eu falei até isso em outra live, quando a gente aprende a lidar com uma cliente difícil, a gente não ganha uma cliente, a gente ganha uma cliente linda naquele momento, a gente ganha uma cliente fiel, uma cliente que você tem por muito tempo. Então, basicamente é isso, não é perder horário, não é perder tempo com a cliente, mas sim saber lidar com a cliente para que você não tenha prejuízo. São várias reclamações também a respeito de clientes mal educadas. A questão de cliente mal educado, isso é muito relativo, né? O que é ser mal educado para você? É te xingar? O que é ser mal educado para você? Ou é te ignorar? Porque se a questão é ignorar, se uma cliente ser mal educada e ela te ignorar, é o que eu falei no começo. Pode ser que o problema não seja com você não é o centro do mundo. O problema pode ser alguma coisa que o filho dela lá que ficou com febre e ela teve que largar tudo e ir para o hospital. Então, gente, a questão é parar de olhar para a situação e achar que você é o centro do mundo, tanto da culpa quanto do foco. Não é. Ali é uma pessoa, principalmente nós mulheres. Peraí que deu uma cortadinha aqui no áudio. Principalmente a gente que é mulher, a gente tem multitarefas.
Hoje em dia é cada vez mais difícil uma mulher conseguir encaixar na vida dela uma rotina de beleza, fazer uma sobrancelha, fazer uma depilação, uma massagem, é cada vez mais difícil. E a gente tem que ter a percepção de que a gente está aqui para ajudar, para melhorar a vida dela e não simplesmente para sugar o dinheiro dela. E aí quando você começa a pensar nisso, que tipo, como eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso, além de fazer a sobrancelha, ajudar ela a recordar do horário ou ajudar ela de alguma forma? Então assim, quando fala a cliente mal educada, eu acho que assim, quando um não quer, dois não brigam. Se você foi bem educada com a cliente, eu não acredito que ela vá te mandar uma mensagem te esculachando de graça. Se você foi bem educada com ela, me desculpa, mas eu duvido que isso vai acontecer. Agora, tem pessoas que você percebe que são num nível mais difícil de lidar, elas têm um jeito mais ríspido de lidar. Mas quando você não sai perde a tua razão, a pessoa perde o sentido, ela não existe isso. Quando um não quer, dois não brigam. Então, essa questão de ser mal educada, coloca sempre o chapéu da cliente, vê ali, será que ela está passando por alguma coisa e ela não conseguiu vir? Por que eu já vou ser agressiva com ela antes de eu vou ser ríspida com ela, eu vou ficar mandando mensagem insistente para ela? Coloque aí, inverta essa situação e veja. Porque eu acredito que a maioria de nós já passou em algum momento uma situação de ter deixado de responder uma pessoa, a gente já passou por uma situação de ter marcado um horário e não ter ido. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Um jeito que você tentou fazer e não deu certo quando você estava no início da carreira? Bom, no início da carreira, quando eu tinha problema assim com o cliente de marcar e tudo mais, que eu percebi que quanto mais no pé da cliente a gente fica, mais ela corre. Porque ela começa a perceber que eu não tenho mais nada a fazer. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece comigo todo dia. Aquelas ligações da operadora querendo vender plano. Ela pode me ligar oferecendo, faça um plano controle e ganhe um carro zero. Que eu não vou ouvir a proposta dela, porque eu tô com birra deles. De tanto que eles ligam. E isso acontece também, e era uma coisa que no começo eu demorei, um ano mais ou menos para perceber que as coisas funcionavam dessa maneira, porque eu achava que quem não é visto não é lembrado e tal, e ficava ali cutucando a cliente. E isso não funciona. Quanto mais você fica no pé da cliente, você se torna ali o cara chato da Vivo que fica ligando no pé e você quer mais correr. Por mais que a coisa seja maravilhosa, você quer mais, da linha. Então, o que eu já vi desde o começo da minha carreira, que eu vi que não funciona, é você ficar no pé da cliente. E você levar as coisas pro lado pessoal é ainda pior. Porque além de cliente sumir, você muito provavelmente você vai perder a linha ali, vai mandar alguma coisa que vai chatear a cliente. E além dela ficar chateada, ela vai passar isso para outras pessoas. Então, desde o começo eu já aprendi que isso não dá certo. E isso também é uma das coisas que me preocupa quando a gente fala em demitir cliente. Como você fez para se adaptar a essas clientes? Olha, a adaptação, eu falo que ela é uma evolução. A gente tem que ir evoluindo a nossa cabeça, o nosso trabalho. Não é só ali, eu sei que às vezes a gente tem uma demanda muito grande. Por isso até que eu montei esse canal. Porque eu sei como é difícil a gente desenvolver a nossa parte técnica e desenvolver a nossa parte de relacionamento. Porque muitas pessoas têm uma parte técnica maravilhosa, mas elas não conseguem se relacionar com o cliente. Teve uma época que veio uma moça trabalhar comigo e ela nunca tinha feito curso, ela aprendeu com vídeos do YouTube. E quando eu vi o trabalho dela, eu falei, caramba, nossa, ela trabalha muito bem, que talento e tal. E ela veio até mim, a gente se conheceu porque ela veio pedir um curso pra ela queria um certificado lá e tal. E eu vi que ela sabia muito, faltava algumas técnicas, né, porque ela fazia muito de cabeça, de olho, faltava técnica, mas ela já tinha o dom e já fazia muito bem. E aí eu chamei ela para trabalhar um tempo comigo, na época para cobrir a minha funcionária. E quando ela veio esses 15 dias para trabalhar comigo,
eu vi que por mais que ela tivesse uma técnica boa, que ela soubesse fazer bem o trabalho, ela não servia, porque ela não sabia se comunicar com o cliente. Na hora que ela ia falar com a cliente, aliás, ela não falava com a cliente, ela não ouvia a cliente. Ela deitava a cliente na maca, ela fazia a parte técnica que ficava bem feita e a cliente ia embora. A gente não sabia nem se a cliente tinha gostado ou não. E tem 150% de chance de dar certo, 50% de chance da cliente gostar dela não gostar. Então eu falo que a comunicação, ela é meio caminho do trabalho. Se você não sabe se comunicar com a cliente, não consegue se comunicar com a cliente, não adianta nada você fazer um trabalho que você acha que é lindo. Porque o que teu lindo pode não ser o meu lindo. Então, a chave principal aí, e além de você ter um conhecimento técnico, você saber se comunicar e se relacionar com a cliente. Quando você aprende a fazer isso, aí sim você vai pra frente. Porque aí você une as duas coisas. E eu sei que é difícil realmente a gente desenvolver essas duas habilidades, de você saber fazer bem a parte técnica e saber se relacionar bem com a cliente, mas não tem jeito de você ter um negócio sem as duas coisas. Até mesmo para essa pessoa, ela vir trabalhar comigo, ela não ia ter um negócio dela própria, ela ia vir trabalhar comigo, ela precisava ter essa habilidade. É a mesma coisa de você saber fazer um brigadeiro maravilhoso, a tua família adora brigadeiro, o teu brigadeiro, e aí você quer vender ele para as outras pessoas, mas você não sabe vender o teu brigadeiro. Você vai fazer aquele brigadeiro, mas ele não vai chegar até as pessoas e ninguém vai conhecer ele. E aí você vai fazer o quê? Aquele brigadeiro? Nada, vai comer. Então, você saber levar o trabalho, eu divulgar o meu trabalho uma a uma, de cliente para cliente, foi realmente o que eu aprendi e adaptei para a minha realidade. E quando eu aprendi isso, quando eu comecei a desenvolver isso junto com a técnica que eu já sabia fazer, aí a coisa começou a fluir, a coisa começou a andar. E uma dica prática do que fazer para poder driblar as clientes sem demiti-las? Olha, a primeira dica que eu tenho em questão de demitir a cliente, driblar essa situação e tudo mais, é se colocar no papel da outra pessoa, é aquela famosa empatia. Quando a gente começa a tratar a outra pessoa com respeito, com preocupação e com uma dose de desprendimento, que é aquela coisa de não ficar ali no calcanhar dela, você começa a ver as coisas do mundo com os outros olhos, a situação da cliente com outros olhos. Porque, vamos lá de uma forma bem prática, vamos pegar uma situação e fazer o exemplo dela em prática. Vamos supor aí que a cliente marcou um horário com você e ela simplesmente não apareceu. E aí você acha que porque ela pisou na bola com você, você deve demitir ela e mandar ela catar coquinho. Vamos supor aí que o exemplo que tenha acontecido tenha sido esse. Se você fizer isso, você perdeu a cliente 100%, né? Ela não vai mais voltar, nem hoje, nem daqui a um ano, porque ela vai ficar com aquela mágoa, enfim. Então, a forma prática de você fazer é você mandar uma mensagem para a cliente, se colocando ali entendendo a situação dela, não se colocando na situação, mas entendendo a situação dela. Fulana, eu acredito que deve ter acontecido alguma coisa que você não conseguiu cumprir o horário que a gente tinha marcado. Eu entendo isso e peço que você, assim que possível, que tiver normalizado o seu problema, a situação que aconteceu, você me retorne. Quando eu falo isso, a cliente já tem uma outra percepção minha. Tipo, é como se, nossa, poxa vida, pisei na bola mesmo, pisei na bola. E aí eu não deixo uma impressão negativa, uma marca negativa na cliente. Porque nós somos uma marca. Quando você começa a oferecer o seu trabalho, você tem uma marca, né, que você deixa na cliente, que é o teu nome. E você pode deixar isso como uma coisa boa ou como uma coisa ruim. Fazendo dessa forma, quando você mostra para a cliente que você tem empatia com ela, você não só deixa de perder um ponto, ou seja, deixa de perder uma cliente, como você coloca um ponto ali. E você pode ter certeza que nas outras circunstâncias ela sempre vai pensar duas vezes. E até hoje eu tenho cliente, inclusive na agenda da semana que vem,
que é uma agenda que tá sem horário, que tá super apertada, a gente tem clientes que estão apertadas, que são clientes que a gente já deduz que pode ser que não venha. Só que eu não fico esperando que ela não venha para depois eu me chatear com ela e tudo mais. Eu já uso aquela estratégia que eu falei no meio da live. Então, eu mando uma mensagem para ela e falo, fulano, ó, nós temos um horário tal dia, a agenda tá apertada, eu tenho lista de espera, eu posso confirmar esse horário para você? E aí ela vai me falar que sim ou que não. Se ela não me falar nada, eu falo, ó, eu tô deixando teu horário suspenso. Quando as coisas estiverem no jeito aí, quando der tudo certo, você me manda uma mensagem pra gente remarcar. Pronto, eu já deixei uma marca positiva nela. Porque ela sabe que ela pisou na bola, né, de não me responder. No entanto, que eu não tô ali brava, chateada. É impressionante como as pessoas às vezes falam pra mim, ai, as clientes vêm e falam assim, nossa, eu te traí, fui lá na fulana de tal. E elas ficam ali meio encabuladas, meio chateadas, tipo, ai... E ela acha que eu vou demitir ela, né, com esse novo termo aí, que eu vou dispensar ela por causa disso. Não. Quando a cliente vem até mim, volta até aqui, eu sei que é porque eu deixei uma marca positiva nela. E isso é uma coisa que a gente deve muito prezar, é a nossa marca positiva. Então, se a gente precisar demitir uma cliente, que seja porque a cliente não pagou. Não tem o que fazer, uma cliente que ficou de me pagar e não pagou, não tem o que fazer. Se for para me demitir uma cliente, que seja porque, sei lá, alguma coisa que não tá no teu controle, não tá no teu domínio, mas não fique levando essa situação de que, ela não tá nem aí pra mim, ou que a cliente simplesmente não tem responsabilidade. Pare de levar pro lado pessoal. Veja, olhe para você, olhe para o seu trabalho como um negócio, como uma empresa. E pense sempre que quando você for fazer alguma coisa nessa questão de demitir e tudo mais, você não está mexendo, não está deixando ali uma marca negativa. Você tem que deixar uma marca positiva, você não pode deixar uma marca negativa. Então, esse é o meu motivo de alerta, né? O meu motivo dessa live aqui é para deixar um alerta mesmo, para você refletir toda vez que você pensar em demitir uma cliente. Em vez de você pensar em demitir, pense sempre, como eu posso aprender com essa situação para da próxima vez fazer diferente. Então, eu sei que é muito complicado, que a gente tem vários desafios e eu tô aqui para ajudar vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, continue mandando as mensagens que a gente pode responder numa próxima live. Um beijo e até a próxima.